Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Quinta Online aqui da nossa Igreja Renovada na Serra da Cantareira. Eu sou o pastor Felipe, aqui da nossa renovada sede, e eu estou muito feliz em estar com você. Eu espero que esse vídeo fique bom, a gente vai descobrir, mas eu espero que você consiga de alguma forma receber aquilo que Deus está gerando no nosso coração. Para você que não me conhece, mais uma vez é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu sou pastor aqui da Renovada Sede já há 13 anos e em especial à frente da nossa juventude há 8 anos aqui na sede. Já estive na Cantareira algumas vezes, você que não me conhece, você tá mal, hein? Mas eu tô com saudade de estar com vocês aí reunido num domingo, num culto. Eu sei que as coisas estão tão corridas e eu até peço perdão por isso. Mas eu tô feliz de alguma forma de poder compartilhar algo com vocês hoje, aqui ainda aqui online. Eu espero que você possa receber de Deus. Um grande privilégio estar aqui. Eu quero honrar toda a nossa igreja, os líderes, os pastores, em especial meu amigo Jonas, que me fez esse convite ousado. Sei que semana passada ele já compartilhou um pouquinho com vocês e falou que a gente estaria aqui nesse mês. Então estou muito feliz. Para mim é um motivo de muita gratidão, de muita alegria, e eu espero que de alguma forma o Senhor possa nos abençoar nesse tempo e nos conduzir. Sei que vocês já têm um trabalho tão lindo aí por meio das células também. Aqui na sede a gente também, como vocês sabem, né? Eu sou pastor do Distrito Vermelho, a gente tem uma galerinha boa, muitos jovens, muitos adolescentes, mas células de terceira idade, de casais, de adultos, célula de crianças. Então aquilo que Deus está fazendo aí, Deus está fazendo aqui também, e por isso na nossa unidade, nessa mesma linguagem, eu creio que a gente pode compartilhar sobre o que o Senhor tem feito. E aí eu queria começar esse tempo orando com você, para que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir nesta noite. Se você puder, aí no seu lugar mesmo, se você puder fechar os seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor preparou este tempo para nos abençoar. Obrigado pelo privilégio que é ser igreja. Cada um de nós em diferentes locais, neste momento, nós estamos olhando para o Senhor, ouvindo sobre o Senhor, falando sobre a Tua Palavra. E a Tua Palavra que nos diz que quando nós nos reunimos em Teu nome, ali o Senhor está. Aquilo que ligamos na terra será ligado nos céus. Então estamos aqui mais de 2 ou 3 reunidos falando sobre o Senhor. E nós acreditamos, Senhor, de verdade que o Senhor está conosco, está em todos estes lugares ao mesmo tempo. Obrigado por isso. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça de nós uma geração forte, uma igreja forte, sábia, que caminha segundo a Tua santa palavra. Abençoa de uma maneira muito especial a Renovada Cantareira, cada um que está aqui hoje. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor renove as forças, que o Senhor abençoe esta igreja linda e que o Teu nome, Jesus, seja exaltado através de tudo aquilo que esta igreja tem feito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nosso tema neste mês é Na Contramão. Vocês estão ousados, né? Num tempo em que a gente ouve pouco sobre o evangelho genuíno. Nós falamos, inclusive, recentemente aqui sobre desmascarando o inimigo, e hoje, mais uma vez, estamos ainda batendo nessa mesma tecla. Existe um molde sobre o qual nós devemos nos moldar, e este molde é Jesus. Todos os outros, infelizmente ou felizmente, não. E o tema que vocês estão utilizando, pautado em Romanos 12:2, que nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, transformem a vocês pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na contramão. Nós não nos moldamos ao padrão deste mundo. O mundo tem uma mão, uma via, uma maneira de pensar, um modus operandi, mas nós não. Nós não nos conformamos e nem nos moldamos segundo este padrão. Nosso padrão é mais alto, mais elevado. Verdade, mais difícil, mas ele é muito melhor. Nosso padrão é Jesus. E sobre este tema, então, na contramão, eu quero falar com você hoje sobre como nós podemos ser na contramão nos nossos relacionamentos. E aqui eu quero abranger 2 aspectos, tanto relacionamentos no que tange amizade, quanto relacionamento no que diz respeito a relacionamentos amorosos, a comprometimentos de casamento, namoro, noivado e tudo mais. Você faz parte de uma igreja, graças a Deus uma igreja que está crescendo, e por
termos sempre novas pessoas chegando. Aliás, a igreja, irmãos, eu tenho formação na área de ciências humanas, né? Em relações internacionais, sei que temos muitas de formação, muito específicas também, que fazem parte da nossa igreja. Eu penso que igreja é um ambiente social muito desafiador, mas muito gratificante. Por quê? Aqui nós juntamos de tudo, pessoas de âmbitos diferentes, de realidades socioeconômicas diferentes, de criações diferentes, de nacionalidades diferentes. Aqui nós temos pessoas de diferentes países, diferentes nações, idiomas diferentes, culturas completamente diferentes. Isso é tão difícil de reproduzir. Se você vai a uma escola, a um ambiente de ensino, a uma universidade, se é uma universidade particular, só por aí já se trava ali alguma forma de molde socioeconômico que se espera dos alunos. Empresas que ficam num determinado lugar, atingem um determinado bairro, uma determinada sociedade e realidade. Mas aí você chega na igreja, onde nós temos tudo, portas abertas, para receber como Jesus nos chama, para que nós venhamos, ainda que cansados, sobrecarregados, mas só vem. Isso é a igreja, isso é a beleza da igreja de Cristo. Então, eu acredito que, falando a igreja, nós estamos falando de um ambiente maravilhoso, mas sim um ambiente muito desafiador para construir relacionamentos, como todos os outros. Não sei se você já participou, eu tenho no meu prédio, por exemplo, quando tem a assembleia do prédio, aí você vê que na verdade a igreja está muito bem, porque tem coisas meio diferentes por aí nesse mundo, pessoas muito mais grosseiras, sem educação. Na igreja a gente está muito bem porque a gente tem a Bíblia, mas ainda assim é um ambiente desafiador para a gente se relacionar. Na igreja nós construímos os nossos melhores amigos, amizades que vão durar para a vida inteira, não são 4, 5 anos de uma faculdade. Não é o tempo que você está morando numa determinada casa e tem um vizinho, mas é uma vida inteira. Eu estou na Renovada há um tempinho bom, estou na Renovada há 28 anos, são 28 anos aqui dentro, com o mesmo pastor, apóstolo, líder, com muitos amigos que estão comigo há 28 anos. E meu filho, desde que nasceu, tem 4 aninhos, mas isso é a igreja que ele conhece, são os amigos que a gente conhece, a gente sabe viver a vida assim. Então a igreja, em toda a sua beleza, ela é um pouco desafiadora. E aí eu quero pensar com você sobre isso. A Bíblia vai nos dar muitos ensinos e eu quero pensar com você a respeito disso, mas é interessante porque muitos estudos apontam sobre a liquidez, ou seja, o quão líquidos estão os relacionamentos hoje em dia. Penso que as redes sociais, a necessidade de autoaprovação, enfim, hoje as minorias se unem com mais facilidade, então é difícil você discordar de alguém e caminhar com alguém. Não foi sempre assim. Antes era isso que tinha. Você tinha aquela sala de aula, você tinha aquela sala de aula, você tinha aqueles vizinhos e era isso que você tinha. Dificilmente, se você pensava muito diferente, sem encontrar alguém que pense igual a você, porque essa pessoa talvez tivesse uma realidade distante. Hoje não. Hoje nós temos a capacidade de encontrar minorias que num ambiente online, com as facilidades da vida moderna, acabam criando pontes. E aí isso significa que a gente não precisa se relacionar tanto assim. A gente não precisa se dar o trabalho de se relacionar com o diferente. E é interessante como os efeitos surgem muito tempo depois, né? Os efeitos das redes sociais, das plataformas de comunicação vão aparecer às vezes décadas depois. E hoje nós vemos nos nossos filhos, na geração de adolescentes de hoje, os frutos disso. Talvez você que está aqui, você faz parte disso, você faz parte de uma geração onde você foi ensinado que você não precisa aceitar o diferente. Você não precisa sentar e conversar com aquele que pensa e diverge de você ideologicamente, politicamente falando, mas não foi sempre assim, a gente tinha que conviver antes. E embora, claro, tenha muitos benefícios nisso, mas nós precisamos reconhecer que os relacionamentos hoje eles são mais líquidos. É muito mais fácil você encerrar um relacionamento, é muito mais fácil você ter um desacordo, você discordar do seu amigo e não preciso mais desse relacionamento. E em tempo de relacionamentos tão líquidos, nós olhamos para um Jesus e para sua palavra sólidas, eternas, incorruptíveis, e ele nos ensina a respeito disso. A Bíblia vai nos falar muitas vezes sobre a importância de nós termos bons relacionamentos. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Obviamente a gente fala muito
sobre sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas é interessante porque no mesmo texto o autor de Hebreus coloca a importância de termos paz com todos, de termos a habilidade de minimamente nos relacionar. Nem todos vão ser os nossos melhores amigos, nem todos vão estar todos os dias na nossa vida, nem todas as pessoas, verdade seja dita, a gente tem que estar num ambiente seguro aqui, hein? Pelo amor de Deus. Mas não é com toda pessoa que é super prazeroso a gente se relacionar. Mas a Bíblia diz que a gente deve ter paz com todos. É impossível ter paz em meio à discórdia e relacionamentos rachados. Eu discordo de você, tchau. Isso não é paz. Não é um término saudável. Perdão. Então a importância de ter paz com todos fala dessa habilidade de nós nos relacionarmos em tempo de relacionamentos líquidos, de pensamentos que mudam, de ideologias que vêm e vão. Jesus nos é um exemplo de alguém constante, de alguém fiel e de alguém que permanece. E eu te pergunto isso, já pensou se Jesus fosse como nós? Hoje ele acordou e o dia não está bom, hoje não está num ambiente propício para se relacionar, então hoje você vai orar e ele não está lá, você vai pedir, ele não vai ouvir, ele está chateado com você por causa de alguma coisa de ontem. A Bíblia não nos diz que ele é assim. A Bíblia nos diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Nós acordamos, ele nem dorme, mas ele continua todas as manhãs disposto com as misericórdias colocadas à frente de nós. Isso nos é um exemplo de alguém constante, que a gente possa olhar para esse Jesus e encontrar nele essa habilidade. Agora, o âmbito de igreja, o ambiente de igreja, historicamente, ele foi assombrado por um mal de perder especialmente jovens por motivos que tangem uma vida sentimental. Obviamente aqui eu falo dos jovens que se gostam, um menino, uma menina que começam a se gostar, estão namorando, deu errado, e aí às vezes a igreja perde os dois, né? O reino perde os dois, porque o término do namoro foi meio traumático, os amigos é a mesma rodinha de amigos, é a mesma célula, fica aquele ambiente meio bizarro, ninguém sabe muito bem como se comportar, e aí no fim perde um, ou se não perde os dois. Isso acontece tanto, as estatísticas falam, historicamente isso sempre assombrou a igreja. Hoje eu penso que por conta da necessidade de exposição, de falada, mesmo que eu sinta que eu não sou representado, eu tenho que falar tudo o que eu penso, eu vejo que essa estatística ela se amplia não só a um âmbito de namoro, mas a um âmbito de amizade mesmo. Amizades que se rompem hoje por tão pouco, com tanta facilidade. Reforço, nem tudo é ruim, eu faço parte dessa geração. A vida moderna, a tecnologia, as redes sociais, elas facilitam milhões de coisas pra gente, são muito boas. Inclusive, a gente está falando aqui por causa delas. Mas nós precisamos também pensar que nem tudo que vem com essa modernidade talvez seja tão positivo. E a liquidez, a falta de solidez nos relacionamentos, ainda que só de amizade hoje, eu penso que também vem um pouco disso. E aí eu queria falar com você a respeito deste tópico. Provérbios 17:9 fala: o que encobre a transgressão promove o amor, mas o que renova a questão separa bons amigos. Provérbios 17:9. Esse aqui eu acho um texto tão forte para nós, na nossa geração. Ou seja, aquele que tem habilidade, ainda que tivemos um desacordo, discordamos, teve um dissabor aqui, mas aquele que tem a habilidade de encobrir a transgressão. Olha, deu diferença aqui, mas nós nos perdoamos, valeu, tal, vamos cobrir isso aqui, bota uma tampa e vamos andar, vamos seguir. Esse que tem a habilidade de fazer isso, ele promove o amor. E o amor é definido na Bíblia como muitas coisas. Ele vem de Deus, amamos porque Ele nos amou primeiro, mas a definição de amor em carne é o verbo encarnado, Jesus. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Então aquele que tem essa habilidade de encobrir transgressão, ele promove Jesus. Jesus é esta habilidade de paz, de compreensão, de compaixão, de perdão. Aquele que encobre a transgressão, ele promove o amor, promove Jesus. Mas o que renova a questão, não sei se você tem algum amigo assim, aquele amigo que já teve essa briga 18 vezes, você já sabe qual é a sua versão, a versão dele, qual é a opinião, de qual lado cada um se põe,
mas a necessidade de gerar mais uma vez aquele ambiente, pessoas que se sentem muito à vontade no ambiente de embate, que gostam disso, gostam de falar, olha, aqui falou, tomou. Eu penso que justamente esse tipo de relacionamento, a Bíblia diz, aquele que renova a questão, ele separa bons amigos, ele destrói o que poderiam ser boas amizades. Então tudo isso como uma introdução, meu Deus do céu, eu já falei muito, mas sobre como nós vivemos numa geração que é desafiadora e nós precisamos, e eu quero ser muito cauteloso, não estou te dizendo se cale, né? Olha, você vai morrer com um monte de coisa entalada, não é isso que eu estou te dizendo, mas o que eu te digo com muito amor e muito carinho é que você precisa desenvolver em Jesus a habilidade de amar, de perdoar e de se relacionar com seus irmãos da igreja, porque você vai passar a eternidade do lado deles. Se está difícil, 1 ano, 2 anos, numa célula de 5 pessoas, eu quero que você imagine a eternidade ao lado de milhões e milhões que hão de ser salvos por Jesus, em nome de Jesus. Mas nós precisamos desenvolver essa habilidade, compartilhar Jesus, compartilhar o amor, encobrindo transgressões. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Eu nem tinha pensado em falar isso, mas encobrindo transgressões, eu digo no sentido de briga, de um pensar o A, o outro pensar o B, mas eu também digo a respeito de perdoar. Às vezes não tem lado A, lado B, tem o certo e o errado, e alguém errou com você, alguém pecou, alguém fez algo que não devia. E o que eu quero te incentivar, olhe para Jesus e encontre Jesus a capacidade de perdoar. O amor, ele encobre uma multidão de pecados. Esse é Jesus, é isso que Jesus fez por nós. Mas vamos lá, porque eu quero entrar no nosso conteúdo. Primeiro eu quero falar sobre o conceito bíblico de amizade. O que é uma amizade à luz da Bíblia, uma amizade saudável. E reforço, a Bíblia diz, Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação. É uma frase só. Temos que ter paz com todos e santificação que se manifesta no nosso relacionamento um com o outro. E aqui eu falo de amizades. Amizades que vêm de Jesus, elas devem seguir esse princípio de santificação. Obviamente, o ideal é que não sejam amizades que vivam tretadas, por isso amizades em paz, como já disse. Mas no segundo lugar, que é este primeiro tópico que eu quero desenvolver, o versículo fala, amizades, paz com todos, mas santificação. Amizades que são geradas em paz, mas que são santas, que são puras. E aqui eu penso que a gente pode discorrer sobre muitas coisas. Pureza, aquilo que é santo é aquilo que é separado. Aquilo que é puro é aquilo que não contém impurezas, não contém sujeira. E uma amizade que vem à luz da Bíblia, que reflete os valores cristãos de Jesus Cristo, é uma amizade que é pura. É uma amizade que fala sobre Jesus, que exala Jesus, que honra Jesus, aponta para Jesus. Isso é uma amizade pura. Então, meu irmão, talvez você tenha, não sei o público a quem eu falo, escola, faculdade, trabalho, vizinhos, familiares, você tenha relacionamentos que não são amorosos, são amizades, mas que não são puras. Talvez os seus grupos de WhatsApp, talvez você está vendo agora, enquanto você ouve esse vídeo, falta pureza neles, falta pureza nesse assunto. Pureza não é só imoralidade sexual. A Bíblia fala muito duro contra isso. Fala contra a menção à imoralidade sexual, ou seja, falar sobre isso já é pecado. Eu reforço, talvez você não fale, mas você está num grupo, num ambiente, numa rodinha, bom, a Bíblia já te advertiu a respeito disso. Mas impureza é mais do que isso. Fofoca é impureza, orgulho é impureza, arrogância é impureza, porque isso não vem de Jesus, não provém de Deus, não é o padrão de Deus para uma amizade. Então, se você me ouve hoje, e você pode fazer uma avaliação dos seus relacionamentos, das suas amizades. Obviamente, nós estamos nesse mundo para alcançar esse mundo. Não estou te dizendo não tenha relacionamentos. Nossa, esse meu vizinho fala besteira, então eu nunca mais vou falar com ele. Você precisa ganhar esse vizinho, amém? Mas o que eu me refiro é em ambientes onde Jesus já está. Meu irmão, que a gente possa fazer essa análise, possa fazer essa avaliação. Se as nossas amizades, elas refletem os valores de Jesus. Então, você, especial jovem adolescente que me ouve, e aqui reforço, não estou falando de relacionamento amoroso. Estou falando de amizade, menino com menino, às vezes uma menina com um menino, mas puros, reforço. Muito cuidado com seus assuntos, muito cuidado com o que você fala, de quem você fala.
pelo que você fala, qual é a sua motivação em falar isso. Isso agrega? Isso constrói ou desconstrói na vida dessa pessoa? Isso reflete Jesus? Eu falaria isso a Jesus? Chegaria num culto domingo e falaria: Senhor, nesse ambiente o que eu mais quero te dizer é 2 pontos. E eu falaria esta mesma coisa. Esses são filtros e termômetros, indicadores que a gente tem que ter para medir a nossa pureza, para medir a nossa motivação em falar o que estamos falando. Então eu te incentivo a ter este zelo, esta preocupação. Bom, então uma amizade que vem destes padrões, uma amizade pura, uma amizade santa, ela fala sobre Jesus, ela honra Jesus e ela aponta para Jesus. E entendendo que eu estou falando majoritariamente a jovens aqui, adolescentes, que você tenha esse zelo, especialmente amizades menino e menina, com o sexo oposto. Eu sou muito cauteloso quanto a isso, até em termos de horário. Às vezes tem amizades que a gente fala em horários que não cabem bem, madrugadas para se falar uma mensagem no grupo até vai, com um monte de amigos lá, mas no privado, eu não sei se cabe, não sei se é sábio, não sei se gera um entendimento de pureza, sabe? Então, esse tópico amizade, ele abrange tudo isso, que nós sejamos puros. Mas eu preciso entrar no segundo ponto, e ele sim é um pouco mais desafiador, que é sobre relacionamentos amorosos. Aqui vale você que tem sonhado algo, você que está orando com alguém, você que está namorando, está noivo, você que está casado. Nós acreditamos, mais uma vez, a importância de conduzir muito bem este tempo, porque ele é desafiador. E historicamente, este sempre foi o motivo número 1 pelo qual os jovens se perdiam da igreja. Reforço que os novos tempos, as tecnologias mudam muita coisa, mas essa ainda é uma boa parte da realidade. Muita gente se perde por conta de relacionamentos amorosos que não funcionaram muito bem como poderiam ter funcionado dentro do âmbito da igreja. Então, aqui nós normalmente listamos alguns tópicos sobre os quais nós construímos os nossos princípios para uma vida, um relacionamento amoroso. Se isso não serve para você hoje, que sirva para você aconselhar, orar, para você andar na contramão deste mundo, como falamos. O mundo anda numa direção de tanta impureza, de tanta sujeira, mas nós andamos na contramão, nós nos moldamos para um molde, um padrão muito mais alto, muito mais puro. E então, que você carregue esses princípios em você. Nós normalmente nos guiamos por 7 princípios para pensar em um relacionamento que venha a nascer um relacionamento bem sucedido. Então, primeiro, você adolescente que me ouve, esse princípio não é para você. Nós acreditamos que relacionamentos saudáveis, eles são reservados à maioridade. Nesse momento que você está nos seus 15, 16, é tempo de você focar nos seus estudos, você mergulhar em Jesus, mergulhar na igreja, desenvolver amizades, viver os seus sonhos, fazer os rolês mais legais, assim, viver as aventuras que você sonha viver na sua adolescência, porque um relacionamento é uma coisa muito séria e é prudente, é sábio que ele seja guardado para a hora certa. A coisa certa com a pessoa certa, na hora errada, ela também dá errado. Então, você adolescente que me ouve, é para você guardar o seu coração. Como dizem Cantares, não desperte o amor antes da hora, mas carregue esses princípios em você. Então, nós acreditamos que um relacionamento amoroso, que anda na contramão do mundo, ele é puro, claramente puro. E aqui eu falo de vida sexual antes da hora, aqui eu falo de carinhos que talvez não devam, carícias que não devam ser trocadas, assuntos que não devam ser falados, evidentemente que sim. Mas quais são os 7 tópicos que nos guiam quando nós aconselhamos alguém nessa área da vida? Nós trabalhamos com 7, como eu disse, e o primeiro deles é idade e maturidade. Eu já falei um pouquinho de idade, mas vou falar também sobre maturidade. Um relacionamento, nós acreditamos que um namoro no âmbito cristão, ele deve nascer quando já se existe uma expectativa de que esta pessoa, você que vai orar com alguém, quer realmente casar e tem condições de levar este relacionamento à frente para um casamento. Pessoalmente, nós não acreditamos que alguém vai casar aos seus 15, 16 anos, nos padrões da sociedade hoje, porque na Bíblia não era assim. Claro que na Bíblia não era assim. Na Bíblia tudo era muito diferente.
As mulheres tinham um contexto de vida muito diferente, a vida profissional, acadêmica. Se você quiser viver no deserto do Oriente Médio, numa caverna, aí tudo bem, você vive segundo os seus padrões. Mas para os padrões da nossa sociedade, como vivemos hoje, nós acreditamos que a adolescência não é momento para se desenvolver um relacionamento amoroso em nenhuma esfera. De novo, considerando que ficar já não é uma possibilidade, quero crer que você já sabe disso. Então, orar com alguém e namorar, isso é reservado, nós entendemos que para a maioridade após os 18 anos. E maturidade, porque também não adianta ser no primeiro dia que você faz 18 anos e falar, agora eu posso. Sendo que às vezes as coisas ainda não estão encaixadas na sua vida, o momento não está propício, e reforço, maturidade. Meu irmão, às vezes a gente discorda da gente mesmo, a gente cria playlist no Spotify e a gente pula as músicas que a gente mesmo escolheu. Então se a gente às vezes muda do dia para a noite os nossos próprios gostos, para que trazer alguém na nossa inconstância, né? Então a gente precisa estar bem constante, bem maduro no que eu sinto, no que eu penso, no que eu acho de mim, no que eu acho da minha vida, no que eu quero para mim. E aí sim, com certeza seria possível inserir alguém. Então, maturidade não é só idade. Maturidade é uma somatória de fatores, de comprovações que te dão essa tranquilidade, que você está nesse momento maduro para dar esse passo em direção ao relacionamento. Segundo, chamado e estudos. Existem muitas pessoas que têm um chamado lindo, às vezes de ser missionário na Uganda. Agora, se você tem esse chamado, isso queima no seu coração, você ora pelas nações, seu coração chora por isso. Vai ser um pouco problemático se você se casar com um pastor que é da Serra da Cantareira e que o sonho dele é desenvolver o ministério dele na Serra da Cantareira. Quer dizer que não dá? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que alguém vai ser frustrado. Às vezes Deus está nesse negócio, às vezes Deus frustra mesmo, faz parte do processo. A vontade de Deus que se sobrepõe a nós. Mas não é sempre assim. E eu ouso dizer na minha experiência que a maioria das vezes não é assim. Então, chamado e estudos. Para onde você foi chamado e se você já desempenhou a preparação para isso. Não é uma regra, mas é difícil, muito difícil levar um casamento antes de se concluir uma faculdade. Não é o nosso conselho. Então, se você entende que o seu chamado é para ser uma mulher de negócios e você está fazendo uma faculdade de 4, 5 anos com pós-MBA, olha, casar não é impossível, mas é mais desafiador. Você vai casar para trabalhar de segunda a sexta o dia inteiro e à noite para a faculdade. É uma vida de casamento que ela não é exatamente o que era para ser. Precisa? Não precisa. Mas eu quero e eu entendo, nós conversamos. Bom, aí é uma escolha. Mas esse tópico, chamado e estudos, diz respeito sobre isso. Eu entendo para onde a minha vida deve ir, o que o Senhor tem me direcionado a chamar de vida futura, e eu estou no caminho para preparar esta vida. E não, este relacionamento não vai conflitar nem com a vida futura, nem com a preparação, os estudos para ela. Ah, legal, isso é um bom sinal. Não, olha, eu estou tão focado na minha faculdade, tão dedicado, não tenho tempo para respirar, passo os meus finais de semana estudando loucamente e malemar consigo um ministério e estar de domingo na igreja e na célula. Bom, para que acrescentar alguém nessa salada de frutas que está esse momento da tua vida, né? Então, esse tópico diz respeito sobre isso, sobre o momento propício nos termos de uma vida futura chamado e a preparação que antecede a execução desse chamado. Terceiro, você casado que me ouve, você sabe muito bem, nós acreditamos que um outro indicador, um outro sinal para uma vida sentimental, madura e equilibrada é uma situação financeira adequada. Por quê? Não é fácil, meu irmão, meu irmãozinho, minha irmãzinha querida que me ouve. Você que já é casado, você sabe que não é tão fácil. Na realidade que estamos, no nosso país, não é tão fácil cuidar de uma casa. E eu penso que não é inteligente você tirar um jovem, uma jovem que tem uma vida minimamente confortável e querer colocar num perrengue sem que precise, antes da hora. Precisa disso. Casar é caro, meu irmão. Inclusive, você, querida irmã, que tem o sonho de casar, nossa, num penhasco, no pôr do sol, com golfinhos pulando no litoral que está no horizonte e gaivotas que vão fazer um coração. Eu te incentivo a fazer uns orçamentos para você ir preparando o seu coração para esta realidade.
E reforço, uma vida a dois é muito mais do que uma noite, uma festa, uma viagem de lua de mel. Então nós colocamos esse tópico porque a gente acredita nisso mesmo, uma situação financeira adequada, onde você não vai se ferir. É triste dizer, mas as estatísticas dizem que a causa número 1 de divórcio na nação brasileira são problemas financeiros. Casais que até se amam, até se dão bem, mas que divergem, que no perrengue tudo fica ampliado, tudo fica explosivamente maior. No meio, quando você está ali sem dinheiro para comprar uma comida, quando você está sem dinheiro para pagar a conta de luz, tudo é muito mais explosivo. Então, situação financeira adequada, porque nós acreditamos que isso é importante para um relacionamento. Talvez hoje isso não faça parte da sua vida. E tá tudo bem não fazer parte da sua vida. E também, meu irmão, nem todo mundo vai morar num castelo, numa mansão. Não é isso que eu estou te dizendo. Olha, eu só vou poder cogitar quando eu tiver comprado uma casa, uma mansão que nem a do Jonas. Não é isso que eu estou te dizendo, porque vai ser difícil a gente atingir o padrão do Jonas. O que eu me refiro é aquilo que você traçou para a sua vida, aquilo que você tem paz em Deus, que é o padrão que você vai construir a sua vida, e hoje já é minimamente possível de construir este padrão. Então, 3, situação financeira adequada. 4, vida espiritual. Meu irmão, Jesus é a coisa mais importante para nós. Jesus é meu tesouro, Jesus é a minha vida. E eu quero crer que Ele também é seu tesouro, a sua vida. Ele é a pérola de maior valor que a gente encontrou. E por Jesus a gente deixa tudo. Quantas vezes precisar. Agora, seria muito triste se eu tenho este Jesus, este tesouro, e eu me relacionar com alguém que não tem este mesmo valor. A minha casa, o meu futuro, os meus filhos vão ser construídos sobre valores que divergem da coisa mais importante para mim. A Bíblia define isso como jugo desigual. Mas o que eu me refiro aqui como vida espiritual, 4º ponto, não é nem jugo desigual. E aí eu já acho que a gente está numa conversa mais alta que isso. Quero crer que você me acompanha nessa conversa. Mas você precisa ser inspirado por alguém. Então, se você olha para alguém e os 3 pontos anteriores, idade e maturidade, chamados de estudo, situação financeira, tão legais, mas essa pessoa te afasta de Deus, essa pessoa não revela o caráter de Jesus, essa pessoa não te aproxima, não te desperta a orar, a conhecer Deus, a servir na igreja, a amar pessoas, a liderar a célula, a ser instrumento de bênção. Poxa, meu irmão, que triste é ter alguém que vai rivalizar no seu coração com aquilo que era o seu tesouro mais precioso. Porque, claro, quando você casa com alguém, essa pessoa se torna a nossa prioridade, é bíblico, inclusive. Então, a importância de olhar e avaliar a vida espiritual. Obviamente, nós homens não somos falhos, né? A gente vê dons, a gente vê o cara que prega, a menina que canta, a gente vê aquilo que se faz. E Deus não vê como homem vê, Deus vê o coração, diz a Bíblia. E Deus não nos mede pelos dons. Aquele que é apóstolo, aquele que é profeta, ou aquele que tem o dom de profetizar, o dom de cura. Porque no último dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tudo isso. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Jesus nos mede segundo o fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Está em Gálatas 5:22, depois pode fazer esse termômetro sobre você mesmo. Mas eu te incentivo, não estou dizendo para ser justo juiz na vida de ninguém. Vou andar com uma pranchetinha ticando, esse cara é benigno, esse cara é perdoador, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu peço isso, assim como eu tive esse privilégio, que você encontre alguém que reflita Jesus, que exale Jesus e que te desafie a se parecer mais com Jesus. Esse é um sinal tão importante de um relacionamento que tem tudo para dar certo. Bom, 4º. 5º, apoio total dos pais. O Jonas falou isso semana passada. Então eu não vou chover no molhado, né, meu irmão? Mas nós acreditamos na importância de estar debaixo de bênção. E especialmente aos jovens. Os pais, eles têm uma visão mais macro. E é muito prudente, muito sábio que você usou. Eu sei que isso já foi falado, mas no que tange também, vida sentimental, relacionamentos. É muito importante ouvir os seus pais. 6º ponto, apoio dos líderes. E aqui entramos nós, eba. Meu irmão, a primeira coisa que eu quero te dizer. Durante muito tempo eu fiquei com fama de que eu não queria que os jovens namorassem. E eu queria te dizer que eu não vou chegar no céu e vai ter um anjo lá esperando para me dar uma comissão especial. Olha,
esse namoro aqui você não deixou ir pra frente, tô aqui, uma comissão especial, uma mansãozinha mais perto do trono, esse aqui você impediu. Meu irmão, não ganhou nada. Eu só ganho mais estresse, mais dor de cabeça e mais jovens bravos. Mas apoio total de líderes, porque você faz parte de uma igreja saudável, meu irmão. Você tem pastores, líderes que te amam. A gente está fazendo isso aqui hoje, a gente precisa fazer tanta coisa, mas a gente está fazendo isso aqui hoje porque a gente quer ser bênção na tua vida. A gente não ganha nada te impedindo, te segurando. Aliás, a gente nem pode fazer isso, mas a gente pode te aconselhar. E nós queremos que você viva o melhor, só isso. A gente sonha para você os melhores sonhos de Deus. E a Bíblia diz que na multidão dos conselhos da sabedoria é prudente pedir conselho, é prudente ouvir os seus líderes, os seus pastores. Às vezes eles enxergam algo que você não está enxergando. Tem o ditado, né? O amor é cego. A gente já viu isso muitas vezes, e talvez você também. O amor, ele encobre uma multidão de erros, no sentido bom da amizade, mas no sentido ruim no namoro. Às vezes aquele não está vendo bem a realidade do namoro, porque está ali tão empolgado no seu relacionamento, no seu sentimento. Então é prudente ouvir conselhos. Procure seus líderes, isso é tão importante. E reforço, a gente não ganha nada. O que eu mais quero é que meus jovens casem, tenham um monte de filho, que a gente povoe a terra com os nossos filhos, mas que sejam relacionamentos santos que exalem Jesus. E sétimo e último tópico, meu Deus do céu, eu quero falar sobre paz interior. Porque às vezes você tem tudo, meu irmão, mas você não tem paz. E Deus fala conosco por meio de paz. A paz de Cristo que excede a todo entendimento. Que a paz de Cristo seja o nosso árbitro, seja o nosso termômetro na hora de tomar uma decisão. Às vezes você tem tudo, mas você não tem paz. E é assim na vida também. Às vezes está tudo certinho para você assinar um negócio, para você fazer um documento ali, comprando algo, vendendo algo, mas você não tem paz. Meu irmão, isso é um bom termômetro de Deus. Tenha paz, paz completa. Esse é um bom termômetro. Bom, tenho tudo isso. Vai dar certo esse namoro, então posso começar a orar com alguém? Não é isso que eu estou dizendo. Nada é a prova de erros e falhas. Mas é que eu me refiro a um molde que vai na contramão do mundo. O mundo não trabalha com nenhum desses princípios. Nós trabalhamos com eles, porque nós acreditamos que eles nos ajudam a refletir Jesus. Olhando para Jesus firmemente, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós acreditamos que com esses princípios, talvez você possa ter um relacionamento melhor sucedido, mais santo, mais puro, mais parecido com o padrão de Cristo. Bom, aqui eu quero concluir. Falamos um pouquinho de amizade, falamos até mais do que eu queria sobre relacionamento no que tange relacionamentos amorosos. Se você que está me ouvindo, você já está casado, ai que pena, não ouvi esses 7 princípios, devia ter vindo antes para a igreja. Agora casou, meu irmão, honra teu casamento, minha irmã, honra teu casamento, pede ajuda, procura pastores, senta aí, coloca o joelho no chão e ora para que o Senhor continue te ajudando, te sustentando e você viva um casamento feliz. Que Jesus seja o centro da tua família, em nome de Jesus. Mas, reforço, volto ao início. Em um tempo de relacionamentos líquidos, onde junta, separa por nada, tanto em amizade, quanto até em casamento, meu irmãozão. Em um tempo de relacionamentos tão inconstantes, nós olhamos para um Jesus que é constante. Ele nos ensina, a Bíblia fala, meu Deus, esqueci a referência. Assim como o Senhor está em volta do seu povo, fala a respeito dos montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Nós olhamos para um Deus que é constante, como montes, como montanhas que não se abalam, mas permanecem para sempre. Talvez alguém te feriu, irmão. Talvez alguma amizade não foi constante, não foi fiel. Talvez até algum relacionamento amoroso passou por problemas muito sérios aí. Isso te deixou marcas. Mas nós olhamos para Jesus. Ele é fiel, como os montes estão ao redor de Jerusalém, constantes, firmes, inabaláveis. Assim, o Senhor está em volta do seu povo, assim o Senhor está com você hoje. Ele é o nosso exemplo de constância. Nós olhamos para Jesus. Jesus nos ensina a perdoar e seguir em frente. Jesus nos ensina a termos toda a aprovação que a gente precisa da aprovação do próximo. Nós temos em Jesus, a aprovação dele nos basta. Jesus nos ensina que no dia bom e no dia mau a gente tem que permanecer. A gente tem que honrar a nossa palavra, sendo fiel até o fim. Assim como Jesus se esvaziou da sua glória, foi fiel até o fim, até a morte de cruz. Ele é o nosso exemplo, que nós sejamos fiéis até o fim,
porque Ele nos sustenta para isso, a honrar os nossos votos, a nossa palavra, os nossos princípios, a não negociar os nossos valores. Mesmo que a gente faça parte de um mundo com um sistema tão corrompido, nós olhamos para Jesus. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso molde. Nós não tomamos o molde desse mundo, mas nós temos a nossa mente renovada por Jesus, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Meu Deus do céu, eu quero concluir te incentivando a construir relacionamentos saudáveis nessa igreja onde Deus te plantou. Se você é um adolescente, um jovem que tem um sonho de casar com alguém, meu irmão, olha para a igreja, olha para a igreja. Mas olha, aqui não tem tanta gente aí, então ora para o Senhor mandar um monte de gente, converte um monte de gente, pelo amor de Deus, não faz namoro evangelístico. Deus não precisa que você namore com alguém para ganhar ninguém, tá bom? Traz a pessoa para a igreja primeiro e aí depois você evangeliza a pessoa, mas olhe para a igreja, construa a sua vida nesse alicerce sólido que é a igreja gloriosa de Jesus. Ele levantou essa igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Olha, se você é uma pessoa meio solitária, é aqui que você vai encontrar bons amigos, amigos por uma vida inteira, pessoas que estarão ao teu lado, que vão te apoiar, que vão te dizer quando você estiver errado, que vão te corrigir nos seus erros, nas suas falhas, porque isso é Bíblia, isso é uma amizade verdadeira, meu irmão, não é só aprovação, não é só like no Instagram, palminha, não, mas é na igreja que você vai encontrar esse tipo de relacionamento, para amizade, para namoro, noivado, casamento, para os seus filhos se relacionarem, é aqui que você vai construir uma família pautada em Jesus, nos padrões de Jesus. E eu queria orar por você, se você me permite, feche seus olhos aí onde você está. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, por essa breve reflexão, eu te agradeço porque esta é uma igreja que vive os teus princípios, que pensa na sua membresia, nos seus jovens, nos seus adolescentes, nos seus casais, nas suas famílias. E nós queremos, Senhor, nós queremos ser uma igreja madura, que exala Jesus, que se parece contigo, que sabe se relacionar, que sabe abraçar aquele que pensa diferente, que sabe perdoar aquele que feriu. Nós não queremos relacionamentos líquidos, inconstantes, que mudam por qualquer coisa, mas nós queremos olhar para Jesus, constante, autor e consumador da nossa fé. Senhor, nos ensina a viver estes princípios, amizades saudáveis, amizades puras, amizade, Senhor, aqueles que estão solteiros e me ouvem, que têm o sonho de construir um relacionamento maduro e santo, que nasça nessas amizades, Senhor, amizades puras, e que desenvolvam os princípios, como falamos aqui, aquilo que o Senhor está ministrando ao coração dos teus filhos. Nos ensina, Senhor, a conviver, nos ensina a viver, nos ensina a nos submeter aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos nossos pais, aqueles que nos aconselham com sabedoria, nos ensina a engolir o nosso eu, Senhor, a engolir a nossa vontade, nos ensina a sermos mais parecidos com Jesus, que é manso e humilde de coração, e que assim, na nossa unidade, Jesus seja visto e percebido pelo mundo. Jesus disse isso na sua oração sacerdotal, que sejamos um, para que o mundo saiba que o Pai o enviou. Faz-nos, Senhor, faz de nós uma igreja unida, uma igreja só, unida, para que todos te vejam, Jesus, para que todos te conheçam. Muito obrigado por esse tempo, continua conosco, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero concluir, lembrando que quinta que vem tem mais, nós vamos continuar aqui, o pessoal da sede vai continuar compartilhando algumas coisinhas, eu espero que ninguém fale nenhuma besteira, espero que seja bênção na tua vida, mas tô brincando, quem vai passar por aqui são líderes excelentes, que Deus tem colocado ao nosso lado aqui na juventude, para compartilhar temas tão pertinentes à sua realidade, e queria mais uma vez aqui honrar todos os pastores, líderes, em especial nosso querido Jonas, líder de jovens e adolescentes aí da Cantareira, que Deus possa abençoá-lo e abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós amamos vocês, contem sempre com a gente e até uma próxima oportunidade de a gente estar junto, meu irmão. Fica na paz. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.